Olá pessoal, bom dia. Aqui é o André Galhardo. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro. Essa semana promete ser relativamente movimentada. Eu digo relativamente porque hoje nós já não temos o mercado de títulos aberto nos Estados Unidos em decorrência do feriado e na sexta-feira nós estaremos em feriado aqui no Brasil. Então, é uma semana relativamente mais curta. E eu digo relativamente de novo porque a gente tem divulgações, né, tanto hoje quanto na sexta-feira, e que são divulgações importantes. Mas sem mais delongas, vamos para os principais indicadores nacionais desta semana. A gente vai ter diversos indicadores de atividade econômica, como a pesquisa mensal do comércio e a pesquisa mensal do setor de serviços, as duas relativas ao mês de setembro. E aí, consequentemente, como a gente já teve a divulgação da produção industrial, com os dados do comércio e dos serviços, o Banco Central divulgará o IBCBR, que é o indicador de atividade econômica da nossa autoridade monetária. Bom, a gente espera aí um crescimento é, relativamente brando, né, tanto do comércio quanto do setor de serviços. Ainda assim, um crescimento desses dois setores, e o que deve empurrar o IBCBR para cima também. A nossa expectativa é de um aumento de 0,1% do IBCBR. Falando em atividade econômica, e desses todos que eu falei até agora são números do mês de setembro, cabe lembrar ou cabe destacar aqui o comportamento do índice de veículos, do fluxo de veículos nas estradas pedagiadas aqui no Brasil. É um indicador divulgado pela ABCR e teve um aumento significativo no volume de veículos pesados, né, de caminhões, em outubro. Já é um dado do mês passado, até aqui estávamos falando de resultados de setembro, e esse dado de outubro sugere para a gente que o Brasil continua crescendo na entrada desse último trimestre do ano. Isso é muito significativo, claro, só o indicador ABCR não nos dá o suporte para dizer que a economia cresceu no mês de outubro como um todo, mas é um número que chama atenção e ele acompanha um outro número que já havia chamado a atenção, que é a produção de veículos automotores, num nível muito grande, em muitos anos. Então, já são alguns elementos que mostram que a economia brasileira voltou a crescer depois de uma acomodação que a gente registrou no mês de agosto. São bons sinais de que a economia continua crescendo. Claro que isso pode ter alguns impactos no que diz respeito à política monetária, mas essa aí é uma outra história. Bom, então organizando aqui o nosso raciocínio, além desses indicadores de atividade, a gente já teve a divulgação do Focus nesta segunda-feira, na manhã desta segunda-feira, e mais uma rodada de desancoragem das expectativas também pudera. Os dados do IPCA do mês de outubro vieram ligeiramente acima das expectativas do mercado, uma variação de 0,56%. A variação acumulada em 12 meses já supera 4,7% e existe grande possibilidade de o país não cumprir a meta de inflação para 2024. A meta é 3%, pode variar 1,5% para mais, 1,5% para menos. A gente então poderia, como limite ali, 4,5%. Considerando os dados do último levantamento semanal da Fundação Getúlio Vargas sobre os preços aos consumidores, a gente está vendo ali uma nova aceleração dos preços dos alimentos. E aí isso coloca em dúvida, né, se as nossas projeções de novembro estão corretas. Então, a gente deve ter uma variação forte em novembro, variação forte em dezembro, e novembro ainda deve puxar um pouco para baixo, porque a gente sai de bandeira vermelha fase um para a bandeira amarela, desculpa, fase 2 para a bandeira amarela. Então, isso pode ajudar, né, a arrefecer um pouco a inflação, mas de modo geral, o foco está repercutindo esses dados de IPCA, que já foram divulgados na semana passada, esse comportamento semanal dos preços aí medido pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é situação bastante difícil no que diz respeito à inflação aqui no Brasil. Não é uma inflação fora de controle, mas é uma inflação que tem girado ali acima do limite superior da meta, o que pode fazer o Banco Central tomar decisões um pouco mais agressivas, entre aspas, nas próximas reuniões, sobretudo nessa reunião marcada para o mês de dezembro. E ainda falando, né, sobre indicadores domésticos, acho que cabe lembrar, ou cabe destacar mais uma vez, um número divulgado, né, nesta manhã, nesta segunda-feira. A dívida bruta em proporção do PIB caiu 0,2 ponto percentual aqui, né, nesses dados relativos ao mês de setembro.
E uma parte da explicação vem do ganho com o swap cambial que o Brasil teve, né? Então, 20 bilhões de ganho com o swap cambial que o Banco Central teve, na verdade. Isso suavizou um pouco a conta, né, de juros nominais apropriados por competência, que vieram abaixo do que vinha vindo, né? Que, por exemplo, no mês de julho, no mês de agosto, esses números foram muito fortes. Apesar dessa desvalorização cambial que a gente viu ao longo dos últimos dias, em setembro o real se valorizou em relação ao dólar. Então isso permitiu esse ganho que suavizou os juros nominais e que ajudou um pouco nessa diminuição relativa da dívida bruta, que é em proporção do PIB, né? Por outro lado, a gente teve déficit tanto primário quanto nominal. Então a dívida continuou subindo, só que em proporção do PIB. O PIB cresceu mais rapidamente do que a dívida, então, como proporção do PIB, a dívida caiu em termos relativos. Olhando, antes de falar, né, para o setor externo, ou do setor externo, a gente deve ter essa semana, o mercado espera que o Haddad anuncie o pacote de corte de gastos, pacote que traria condições para que o governo cumpra com o novo arcabouço fiscal no longo prazo. Existe um esforço para a gente cumprir a meta de 2024, 2025, mas só isso não basta. A interpretação do mercado é de que o governo precisa emitir sinais de que as despesas cairão de forma sustentada, né, ou crescerão num ritmo condizente com as exigências impostas pelo novo arcabouço fiscal. Enquanto esse pacote não for anunciado, provavelmente a gente vai enfrentar a volatilidade, sobretudo no mercado cambial. Agora sim, olhando para o setor externo, a gente já teve a divulgação do volume de empréstimos na China, foram cerca de 500 bilhões de yuans emprestados, concedidos no mês de outubro, e o número não foi bem recebido, primeiro porque as expectativas era de que houvessem sido concedidos cerca de 770 bilhões de yuans. Então o número foi bem menor do que as expectativas do mercado. Além disso, o número não foi bem recebido porque há um esforço explícito do Banco Popular da China em estimular, né, empréstimos, em estimular a atividade. Nas últimas semanas nós vimos cortes de juros, corte no percentual de depósito compulsório. Então há um esforço do governo chinês em melhorar o nível de atividade econômica e perseguir a meta de crescimento do governo, que é de 5% ao ano. Então, e por lá também, né? Lá o mercado espera um anúncio de um pacote fiscal. Ao contrário do Brasil, o mercado espera por um anúncio de mais gastos vindos lá da China. Inclusive, esse pacote, né, pelo que a mídia acabou divulgando ao longo dos últimos dias, esse pacote seria um pacote trilionário, cerca de 1,2 trilhões de dólares, que seria mais do que uma tentativa de crescer no limite ou na meta de 2024 e 2025, mas também de enfrentar os problemas trazidos por uma gestão Trump. A primeira passagem do republicano pela presidência norte-americana trouxe bastante turbulência para a economia global, em particular para a economia chinesa. Então, esse pacote de estímulos esperado pelo mercado teria a função de fazer a China crescer no curto prazo, mas também de enfrentar um aumento nas tensões comerciais junto aos Estados Unidos. Além desses dados e dessas expectativas vindas da China, a gente deve ter ao longo da semana a divulgação dos números do comércio varejista e da produção industrial lá nos Estados Unidos. A expectativa é de que mais sinais de arrefecimento venham, né, com os dados de outubro. E também, voltando para a China, tem ao longo dessa semana a divulgação de produção industrial e de volume de vendas no comércio varejista também relativos ao mês de outubro. É uma semana ligeiramente mais curta, mais uma semana bastante intensa que vai mostrar para a gente qual a capacidade de crescimento da China, vai mostrar para a gente a ata do nosso Copom. Eu acho que talvez eu tenha pulado nessa essa parte da ata que eu vou retomar, e mostra também, deve mostrar para a gente também o ritmo de crescimento da China. Está todo mundo bastante preocupado, porque o medo é que os problemas antes muito concentrados no mercado imobiliário tenham se propagado para outros setores da economia. E falando rapidamente, só para concluir, prometo ser breve aqui, o Banco Central divulgará nesta semana a ata do Copom. O Copom deve repercutir o comportamento do índice oficial de inflação no Brasil, do IPCA de outubro. Se a gente olhar os núcleos de inflação, o índice de difusão, né, os indicadores qualitativos de preço aqui no Brasil, houve deterioração importante no mês de outubro. Isso pode motivar o Copom a fazer uma ata um pouco mais rigorosa, um pouco mais na linha contracionista
justamente porque o comunicado expedido logo após a decisão na semana passada foi interpretado como um comunicado muito brando. Então a ata do Copom talvez venha mais dura do que o comunicado, e digo mais, né, esse comportamento recente da inflação, essa retomada da economia que eu falei no começo desse áudio, ela pode motivar o Banco Central a tomar uma decisão um pouco mais forte na reunião de dezembro. Decisão um pouco mais forte seria um aumento de 0,75%. Não está totalmente descartado. Não está tão claro assim para a gente, mas esse movimento não seria totalmente surpreendente, considerando o nível de atividade econômica e o comportamento recente do índice de preço aos consumidores brasileiros. É isso. Qualquer grande novidade eu volto aqui com vocês. Um abraço a todos e excelente semana.